Olá, tudo bem? Deixa eu falar para vocês do contato zero quando se tem um filho com o narcisista, um ou dois filhos com o narcisista ou a narcisista, independentemente do que seja, né? Quando é o homem que tem filho com a narcisista, a mulher narcisista, né? Mulher, ela é mais ativa, né? Então, a mulher narcisista vai estar constantemente usando os filhos para provocar a ex-vítima, né? Alegando não pagamento de pensão, inventando certas armadilhas para que o homem seja sempre prejudicado ou difamado, né? Vai estar sempre alegando que não recebeu a pensão não dá que chega, não é o suficiente, não importa quanto você pague, né? Então, quando se tem um filho com a mulher narcisista, é necessário que se deposite o dinheiro na pensão exatamente na conta determinada e que se guarde os comprovantes, tá? Eu já vi casos de 3, 4 anos depois, a narcisista entrar na justiça para requerer as pensões, alegando que não estava paga, e tudo estava pago na conta determinada, e graças a Deus a vítima tinha guardado os extratos e os comprovantes de depósito, tá? Mas mesmo assim deu processo, teve que mostrar, teve que provar que tinha pago, teve que gastar com advogado, aquelas coisas todas que você sabe onde é. Mas o narcisista, ele faz isso sabendo que ele recebeu, só para incomodar, só para mexer emocionalmente com a vítima, para ter mais uma ação para ver a vítima sofrer e para ele de novo ter prazer no sofrimento da sua vítima. Quando você é mulher e você tem filhos com o homem narcisista, então, aliás, nos dois casos, né, o contato zero é imprescindível. Mas daí alguém diz assim para mim, como que eu vou fazer contato zero se eu tenho um filho, 2 filhos com o narcisista? E ele usa esses filhos para me manipular. Bom, primeiro, contato zero você consegue fazer, basta querer. Ah, mas é o pai das crianças, como é que eu faço? Bom, você faz assim, você pega um número do WhatsApp, né, um número de celular, pode ser o seu, não tem problema, e você bloqueia o narcisista, e você desbloqueia ele no dia das visitas da criança, porque ele vai ter direito de fazer isso. O narcisista vai ter direito de visitar as crianças, infelizmente, né? Apesar de ele não gostar dos filhos, ele vai ter direito. Mas se você fizer isso, com o tempo, o narcisista vai parar de visitar a criança. Por quê? No começo, o narcisista gosta de visitar os filhos só para provocar a mãe, provocar a vítima, para criar caos, sabe? Para criar satisfações, situações de indignação e mexer com a emoção da vítima. Por isso ele vem pegar as crianças somente para provocar a vítima. Então, nessa hora, como é que eu vou fazer o contato zero? Bom, você bloqueia em tudo, está tudo bloqueado, tudo excluído, tudo certinho, né? E o ideal seria que você, se o seu filho já tem aí uma idade de 4, 5 anos, se não for bebê, que você pegasse um número de telefone e desse um celular para o seu filho e deixasse muito bem claro ao narcisista que tudo que ele quiser falar, você fala direto com a criança mostra para você, você dá a sua opinião e volta. Ou em alguns casos, se você precisar responder, você responde pelo celular da criança, tá? E você, qualquer coisa, você bloqueia também. Então é necessário você estar sempre atento. Se o narcisista continuar mesmo assim, te ameaçando, te perseguindo, né? Você já vai lá, você já fez o boletim de ocorrência, aí você já fez medida protetiva, né? O narcisista não quer saber de pagar pensão, o narcisista está te acusando, está te xingando, você abre um processo contra o narcisista, pedindo medida protetiva também contra as crianças, por risco de ele usar
fazer maldade para as crianças para atingir a vítima, tá? E pasme, narcisista é capaz sim de machucar os próprios filhos só para atingir a mãe, tá? Então, as pessoas acham que narcisista não é tudo isso que nós falamos, mas quando se trata de narcisismo, realmente eles não têm limite para a maldade que eles podem fazer, tá? Por isso, infelizmente, a gente tem que estar sempre na prevenção. Igual eu falei outro dia de uns cursos que estão vendendo aí, dizendo que é a vítima que é fraca, que é a vítima que não soube dizer não e tudo mais. Só que a gente que está dentro, que a gente já passou por isso, a gente tem noção o que é um relacionamento com um narcisista, com essa mente diabólica que faz todo tipo de manipulação para prejudicar a vítima. E nós sabemos do que é capaz um infeliz desse, de um narcisista. Então nós sabemos sim que ele é capaz de prejudicar os próprios filhos só para atingir a vítima. Eu me lembro de um caso na TV de alguns anos atrás, que houve uma questão que alguém se separou, eu lembro que isso até passou nos jornais, né? Um casal que separou, a mulher deixou do marido, não quis mais estar casada com ele porque ele era violento, era tóxico e tal. E ele foi lá e matou os 2 filhos na frente da mulher, só para fazer a mulher sofrer e para fazer a mulher perder até a própria razão de viver, na verdade, né? Deve estar preso ainda até hoje, eu não sei como é que deu sequência nisso, mas com certeza, né? Então, um pai mata os próprios 2 filhos na frente da ex-esposa, só porque, já que você não quer ficar comigo, você não fica com os filhos também. Já que não me deu a guarda dos filhos, você não fica com a guarda também. Isso é um caso acontecido aqui no Brasil, né? Não faz muito tempo, estava nas mídias aí, nos jornais. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar alguma coisa relativa a isso. Então, quando se trata de narcisista, a gente não consegue definir limites para a capacidade de maldade desses seres que são os narcisistas, né? A gente não consegue dizer, não, isso aqui ele não seria capaz de fazer. Vai lá e faz. Então, o narcisista é capaz sim de qualquer tipo de situação, só para fazer prevalecer a sua vontade, o seu egoísmo, a sua inveja, né, e o seu poder de manipular a sua vítima, tá? Então, nesse caso, o contato zero, quando se trata de ter filhos com narcisista, se trata de fazer com que os contatos sejam diretos com os filhos. Eu já expliquei num outro vídeo, né? E quando a criança é pequena, que a criança ainda não tem autonomia, né? Que uma babá entregue o filho, que uma babá receba, ou que a vovó, ou que uma cunhada entregue os filhos e receba os filhos na volta da visita do pai. Mas o interessante era que não tivesse. Então, o narcisista, bem com pouco tempo que ele visita os filhos, se ele perceber que ele não consegue usar mais os filhos para manipular a vítima, ele abandona os filhos de vez. Porque a última coisa que um narcisista quer é filho atrapalhando a vida dele. Até mesmo quando a narcisista é mulher, que ela é mãe, apesar dela ter os filhos morando com ela, não existe um final de semana que esses filhos fiquem com ela, porque eles atrapalham a vida dela e a captura de vítimas, tá? Então os filhos de uma mulher narcisista vão viver sempre na casa da avó, da tia, da sobrinha, da prima, da vizinha, da não sei quem. Total despreocupação com a proteção dos filhos e com o zelo dos filhos, né, para que os filhos de repente não sofram algum tipo de infortúnio, né, de abuso, vou até dizer assim. Por quê? Porque vive jogando os filhos para tudo quanto é canto e não ficam juntos. Então, pense nisso. Se você tem filho com narcisista, quanto menos você deixar esses filhos ter contato com o narcisista, mais saudáveis para eles, tá? Se for preciso, entre na justiça e peça a guarda total, né? E que as visitas sejam visitas assistidas, ou seja, que o narcisista veja os filhos com alguém
na presença de alguém indicado por você sempre. Pense nisso.